Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 7, versículo 10 por diante, diz a palavra de Deus. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Betecar. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Quantos dizem amém? Meus amados irmãos, tenho certeza que alegra o nosso coração ouvir esta expressão do profeta Samuel: até aqui nos ajudou o Senhor, porque fortalece em nosso coração a convicção de que nosso Deus sempre nos ajuda. Nosso Deus sempre nos ajudará. Agora necessitamos, irmãos, atentar que quem ajuda não faz tudo. Quem ajuda faz uma parte. De maneira que quando lemos que Deus ajuda, está dizendo também que Deus não faz tudo. Nós temos a obrigação de fazer uma parte que Deus determinou para que nós façamos. O mundo não compreende isto. Quem não conhece a palavra de Deus não abraça esta verdade, não aceita esta mensagem. As pessoas pensam que podem fazer tudo o que querem e quando necessitam, então buscam a Deus e querem que Deus faça o que eles querem. É assim que vive o mundo. E é por este motivo que o mundo está em crise, que as nações estão caminhando de mal a pior, porque só procuram a Deus para que Deus faça e não procuram fazer o que Deus quer que o homem faça. Mas aqueles que conhecem a palavra de Deus e já leram um versículo que está na Epístola aos Hebreus, capítulo 10 e o versículo 36, encontra o Espírito Santo falando aos nossos corações e dizendo: porque é necessário a paciência, a perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar. Primeiro, tem que perseverar, procurando fazer a vontade de Deus. Mas de uma coisa tenha certeza: aquele que persevera em fazer a vontade de Deus, aquele que persevera em fazer o que Deus manda, alcança o que Deus tem para dar. Alcança a promessa de Deus. Nos dias do profeta Samuel, não era assim em Israel. O pecado havia tomado conta, estava dominando no meio do povo de Deus. Estavam fazendo coisas abomináveis aos olhos de Deus. E a Bíblia diz que se levantou os filisteus contra Israel e eles entraram na guerra pensando que Deus lhes daria vitória sobre o inimigo,
mas a derrota foi grande, porque não estavam fazendo a vontade de Deus. Pelo contrário, estavam em desobediência, em rebeldia, estavam em pecado. E a Bíblia diz que quando entraram na guerra, foram derrotados. E aí mandaram ir buscar a arca de Deus, que estava no templo, que simbolizava a promessa de Deus. E os sacerdotes trouxeram a arca, pensando que a arca ia garantir vitória. Mas a Bíblia diz que a arca foi tomada. Os sacerdotes foram mortos. E alguém correu lá no templo para avisar ao sumo sacerdote o que havia passado. Que a arca tinha sido tomada, que seus filhos tinham sido mortos. E quando a notícia chegou, o sumo sacerdote ali estava sentado em uma cadeira, e o choque foi tão grande que ele caiu, quebrou o pescoço, morreu. E uma das esposas dos sacerdotes estava grávida, e a Bíblia diz que naquela hora vieram as contrações, ela sentiu as dores para dar à luz, teve um filho e disse: este filho deverá ser chamado Icabô, que quer dizer, foi-se a glória de Israel. Terminou a glória de Israel. Não existe mais a glória de Deus em nosso meio. E meus amados irmãos, ainda hoje isto acontece com aqueles que não procuram atentar, conhecer e fazer a vontade de Deus. A glória de Deus não poderá estar nesta vida. A presença de Deus não estará nessa vida. Pode ser até alguém que já experimentou da glória de Deus, já experimentou da presença de Deus, mas se dá lugar ao pecado, a Bíblia diz que o Espírito Santo se retira. A Bíblia diz que o Espírito Santo é extinguido da vida daqueles que não procuram fazer a vontade de Deus. E sem a glória de Deus, sem a presença de Deus, não somos nada, irmãos. Sem a presença de Deus, não há milagres, não há maravilhas. Pero eu tenho certeza que a presença de Deus está conosco. Eu já pude sentir, meus olhos podem ver, irmãos, porque quando nós olhamos para a igreja, aleluia, se pode ver algo diferente, algo tão lindo, algo maravilhoso. E o mais interessante, irmãos, é que mesmo o mundo não conhecendo a palavra, não sabendo nem que existe glória de Deus, muitas vezes olha para um crente e diz: você é diferente. Tem algo. E o que é? É a glória, é a presença. Eu sei que muitos, se não todos os salvos em Jesus que aqui estão, já tiveram esta experiência de chegarem a algum lugar e sem palavra alguma, alguém olhar para ele e dizer: tem algo diferente. Você é crente? Sim, sou. E um dia um médico me perguntou: que tem os crentes que quando entram aqui no consultório, eu já vejo que são crentes. E eu disse para ele: doutor, querendo puxar dele algo, doutor, me diga, é o senhor que está vendo. Ele disse: mas eu não sei dizer o que é. Eu digo: mas eu sei, é a glória, é a presença. Como está a glória de Deus em tua vida? Como está a presença de Deus? Aonde entras e de onde sai, alguém pode dizer: vejo algo diferente. Sabe, irmãos,
tanta gente que não serve a Jesus, já teve a oportunidade de ver coisas que nós não vemos. Deus abriu os olhos espirituais deles para que eles vissem em nossas vidas a glória dele. Um dia uma irmã chegou em uma escola bíblica e ela pediu para contar algo rapidinho. E deram uma oportunidade a ela para falar. E ela disse: irmãos, ontem cheguei muito tarde aqui, porque o conjunto viajou e o ônibus se atrasou um pouco, houve problemas, e eu cheguei tarde aqui no templo, pensei que alguém ia em direção à minha casa, ninguém ia para lá, e eu fui sozinha, mas eu orei: Senhor, coloque um anjo aqui comigo, dê-me livramento, dá-me livramento, Senhor, vem comigo, Senhor. E ela, quando ia chegando cerca de casa, percebeu que alguém se escondeu atrás de uma árvore, e ela percebeu que não era alguém bom, não é? E então quis voltar e ir por outro caminho, quando voltou, viu que o outro estava atrás dela e vinha ao seu encontro. E ela disse: Senhor, e agora? E quando disse assim, o outro gritou para o que estava escondido atrás da árvore: correr, porque ela não está só. Não, corre, porque ela não está só. Não viste um homem que está aí com ela? Isso é a presença de Deus, é a glória. Quando Ele quer permitir, irmãos, para nos dizer que o céu não é aqui, Ele permite. Pero quando Ele quer mostrar a glória dEle, Ele também mostra, para que o mundo saiba que não estamos sozinhos. A presença de Deus está conosco. A glória se foi de Israel. E durante 20 anos, irmãos, experimentaram dias de crise, experimentaram dias de derrotas, experimentaram dias de decepção. Mas isso só aconteceu até que se levantou o profeta Samuel com a palavra de Deus, com a doutrina de Deus, para dizer àquele povo o que eles tinham que fazer. Irmãos, temos tantos motivos para dar glória a Deus, mas um dos motivos que temos para dar glória a Deus nesta noite é porque fazemos parte de uma igreja que não falta doutrina, que não falta palavra, aleluia, que nunca se deixa de falar o que temos de fazer para que Deus também possa fazer o que Ele tem para fazer. Só não há operações de Deus na vida de crentes que não procuram viver a palavra, que não procuram fazer o que a palavra de Deus diz. Mas Samuel, sendo usado por Deus, disse ao povo naquele momento o que eles tinham que fazer. Em breve momento, irmãos, os convido a ler comigo 1 Samuel capítulo 7, a partir do versículo de número 2. Diz assim a palavra de Deus: e sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Kiriate Jearim, e tantos dias se passaram, que chegaram até 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo, e aqui começa Samuel dizendo o que Deus queria que o povo fizesse. Se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, coisas que tomam o lugar de Deus. Muitas vezes alguém não percebe, mas tem coisas na sua vida que estão tomando o lugar que é de Deus.
E há pessoas que não percebem. Quantas vezes pessoas tomam o lugar de Deus, coisas se colocam no lugar de Deus em nossas vidas. Mas tenhamos cuidado, a Bíblia diz, fugir da idolatria, de pessoas ou coisas que muitas vezes, irmãos, alguém não serve a Deus por causa de pessoas ou de coisas, e aí não consegue servir a Deus. Quantos não já apresentaram este motivo? Eu não vou ser crente, eu não vou à igreja por causa disto, por causa desto. E quando a pessoa não consegue servir a Deus, seja lá qual for o motivo que lhe impede, ela está colocando coisas ou pessoas no lugar de Deus. Mas a Bíblia diz que o lugar que é de Deus é só de Deus, e que Deus não divide sua glória com ninguém, e que não se pode servir a dois senhores, e que sobre todas as coisas devemos amar a Deus, amar a Deus. Este é o primeiro mandamento. Mas depois de tirar os deuses estranhos que deveriam tirar, disse o profeta: e preparai o vosso coração ao Senhor. Preparai vosso coração. E aqui fala, irmãos, de santificação. Aqui fala de consagração de vida. Todos os dias devemos observar como está o nosso coração, como está o nosso interior, porque por aí, irmãos, o mundo vai jogando coisinhas, o inimigo vai jogando coisinhas dentro do nosso coração, e às vezes o coração se torna impuro, desagradável a Deus, porque guardamos nele coisas que não podem estar no coração daquele que ama somente a Deus. Há que tirar os deuses estranhos, pero depois limpar o coração de tudo. E aí diz mais: e servir. Pode até ter deixado os deuses estranhos, procurado santificar a vida, mas me permita ser uma pergunta, meu pastor. Estás servindo, meu irmão? Estás servindo a Deus? Porque por aí se escuta alguém dizendo assim: não, eu quero ser crente de banco, eu quero só ir para a igreja e nada mais. Pero Deus está dizendo: ai que servir. Chamei para ser servo, mas e não há trabalho para mim, e tem trabalho para mim. Esta igreja ainda canta: para cada crente o mestre preparou um trabalho certo quando resgatou. E o trabalho a que Jesus te chama aqui, como será feito se não for por ti? Tira da tua vida o que Deus não se agrada, consagra o teu coração e recebe poder para servir, recebe dons para servir, porque Deus nos necessita para ser sua obra nesta terra. Quando se faz isto, irmãos, não adianta o inimigo se levantar. Os filisteus não sabiam que Israel havia se quebrantado delante de Deus, reconhecido seus erros, e agora estavam fazendo a vontade de Deus. Os filisteus não sabiam e disseram entre eles: vamos uma vez mais atacar a Israel, tomar o que eles têm, destruir a eles. E parece que eu posso ver, aleluia,
o exército dos filisteus se preparando e dizendo: vai ser fácil, eles estão sem a ajuda do Deus deles, eles estão fracos, eles estão sem proteção, vamos, vai ser fácil. E quem sabe iam até sorrindo, iam até, irmãos, brincando no caminho, e quando chegam e vão atacar Israel, a Bíblia diz que veio um trovão do céu. Uma trovoada, irmãos, explodiu entre os filisteus e Israel, e eles pensaram: a história aqui mudou, eles não estão mais sozinhos não, o Deus deles voltou, a glória do Deus dele voltou, vamos correr, vamos correr. Quando estamos fazendo a vontade de Deus, o inimigo pode até vir, mas vai ter que correr, vai ter que fugir, porque Deus ainda peleja por aqueles que têm compromisso com Ele. Se estás fazendo a vontade de Deus, tenha paciência. Você está dizendo: aleluia, eu estou procurando fazer a vontade de Deus e não vejo, e ainda não vi. E por quê? É porque tem um tempo determinado por Ele para todas as coisas. E o tempo de Deus é o melhor. Deus nem se atrasa e nem se adianta. Ele sabe a hora certa de trovejar, Ele sabe a hora certa de abalar, Ele sabe a hora certa de promover o terremoto. Faça o que tem de fazer e espere o trovão de Deus, espere o terremoto de Deus, espere o rebuliço de Deus.